Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 do mês de janeiro do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 28 de Tevet do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, amanhã, quarta-feira, quarto dia da semana, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia do novo mês de Shevat. E, portanto, amanhã, na nossa live, estaremos falando alguma coisa sobre o mês de Shevat, para termos uma noção do significado da entrada deste novo mês, ok? Então, nós estaremos aí amanhã falando sobre o novo mês que vamos adentrar. Então, no pôr do sol de amanhã, no quarto dia da semana, nós estaremos adentrando no mês de Shevat, é o nosso Rosh Chodesh, para podermos aí ver o que o Eterno tem para nós nesse novo mês judaico, ok? Estamos iniciando aí a tarde com a Torá, e bendito seja Hashem, que nos concede a graça de podermos estarmos juntos em mais uma aliá. Hoje a nossa aliá é a terceira aliá. Está no livro de Êxodo, capítulo 6, verso 29, e nós vamos até o capítulo 7 e o verso 7 daqui a pouco. Vamos para as nossas gotas de sabedoria do Rebbe. A nossa primeira gota de sabedoria do Rebbe, Menachem Mendel, nos fala assim: entre um espírito frio e o ateísmo existe uma separação tênue. O homem deve servir com um coração de fogo. Ou seja, o nosso coração ele tem que ter essa paixão viva, né? Esse desejo ardente em servir a Deus. Para servir a Deus você não pode nem estar com o espírito frio e muito menos dar uma de ateísta, dizendo que não acredita em Deus, né? Só de dizer que não acredita em Deus já significa que acredita em Deus sem sombra de dúvidas. Mas a realidade é que o homem deve servir com o coração de fogo, no sentido de que o seu serviço a Deus, ele precisa ser real, ele precisa ser vivo. Assim como você está vivo, você precisa servir com todo esse vigor, com todo esse fogo, né? Ou seja, é um fogo que nos consome no bom sentido, de que nós precisamos servir a Deus cada vez mais. Os dois filhos de Arão, que foram e prestaram ao Eterno um fogo estranho, né? Chamado dessa forma de fogo estranho, porque eles tinham bebido muito vinho. E como dizem os sábios, né? Quando entra o vinho em excesso, começam a sair verdades. Então, os dois filhos de Arão, eles beberam muito vinho, e aí começou a sair verdades. Quais são as verdades que saíram dos dois filhos de Arão? E por que eles foram em direção ao lugar, o Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, onde não era o momento adequado para ir, e somente o Kohen Gadol que poderia adentrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Quando eles beberam vinho a mais da medida, então começou a sair verdades, ou começaram a sair as verdades deles. E quais foram as verdades que realmente começou a sair deles? Eles sentiram no seu coração, o coração judaico, eles viram que eles não tinham mais nada de precioso neste mundo, a não servir a Deus com mais intensidade, mais próximo de Deus que eles poderiam chegar. E naquele momento, mais próximo de Deus que eles poderiam chegar, era exatamente o quê? Ir ao Santo dos Santos, ao Kadosh Kadoshim. Então, os dois filhos de Arão, eles viram que realmente o seu coração judaico estava em chamas,
que é o desejo ardente, verdadeiro e sincero para servir a Deus com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todas as suas forças, com todo o seu ser. Então, dessa forma, eles foram com esse coração judaico. Eles foram com o coração verdadeiro. Eles viram que não tinha outra forma de se aproximar mais de Deus do que aquele momento. E assim eles foram. Mas, como não era permitido isso, eles foram consumidos pelo fogo do Eterno e eles morreram. Dessa forma, vem mostrar para nós que mente, razão e emoção precisam andar juntas, em equilíbrio, em comunhão, em harmonia. Por isso que a gota de sabedoria do Rebbe, a primeira que acabamos de falar, fala que nós precisamos servir a Deus com um coração de fogo. Ou seja, razão e mais emoção, com equilíbrio. Tem que ser fervoroso, verdadeiro, transparente, com todo o amor. Dessa forma, sem sombra de dúvidas, sempre estaremos prestando ao nosso Deus, o único Deus e único Salvador, um verdadeiro serviço do coração, um verdadeiro serviço de amor. Ok? A segunda gota de sabedoria para nós nessa tarde, ela nos fala sobre tolerância mútua. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel assim diz: a cada instante, seu Criador tem de decidir: devo tolerar novamente as imperfeições e os erros desta criatura insignificante? Ou é hora de medir as coisas com um padrão mais rigoroso? Então, Ele, o Todo-Poderoso, o Eterno, então ele olha para o padrão que você usa para medir os outros. E com esse mesmo padrão, ele vai medir você. Entendeu? Então, cada instante, Deus, o Criador, ele está olhando para cada um de nós. E ele diz: o que eu vou fazer com referência às imperfeições e os erros dessa criatura? Será que é hora de medir as coisas com um padrão mais rigoroso? Para que realmente Deus ele possa nos medir com um padrão mais rigoroso, o princípio que ele usa, segundo os nossos sábios, é que o nosso Rebbe Menachem Mendel ele nos fala de uma forma bem simples. Tanto aquele que não tem estudo nenhum pode entender facilmente, como aquele que é cheio de estudos e sabedoria, que também pode entender no mesmo nível. Ou seja, tanto o cidadão mais simples até o cidadão de mais elevada sabedoria pode entender esse recado. E o Rebbe assim nos diz: então, ele, o Eterno, ele olha para o padrão que você usa para medir os outros. E então ele vai usar o mesmo padrão que você usa para medir os outros, e aí ele vai te medir. Já pensou nisso? Da mesma forma que você olha para o seu próximo, da mesma forma que você vem tecer ou comentários, ou você vem medir aquela pessoa, a mesma medida que você usar, Deus vai usar para você. E aí as coisas ficam sérias. Por quê? O salmista diz: quem é que pode medir os seus próprios erros? Aquele que mede os seus próprios erros, ele sempre tende a amenizar os seus próprios erros. Mas quando ele mede os erros e as imperfeições dos outros, ele é muito rígido, muito rigoroso, é muito calculista,
é um excelente medidor. Mas quando ele vai medir a si mesmo, ele não tem a mesma rigorosidade. Mas o Eterno vai ter. Porque ele vai usar o teu padrão de medidas e ele vai medir a você. Está pronto para ser medido pelo Eterno com a tua própria medida? Então, por isso, cuidado quando você for analisar, medir, criticar, falar das imperfeições e dos erros dos outros. A mesma medida que você usar, você vai ser medido. Ok? Então, cuidado. A medida é algo muito sério. E por isso, não deixe de, antes de falar, antes de medir os outros, olhe para si mesmo e pergunte: se Deus for me medir com a mesma medida que eu meço os outros, qual será então a sentença divina sobre mim? Quando o profeta Natã foi até o rei David e falou com ele, a princípio, em enigmas, falou para com Davi em princípio, falando e usando de parábolas, dizendo que no teu reino, ó rei, existe um fazendeiro muito, mas muito rico. E ele possui muitos e muitos gados. Mas ele olhou para a ovelha do vizinho e ele pegou aquela única ovelha que aquele vizinho tinha e ele pegou para si. O que deve ser feito com esse fazendeiro? Imediatamente, Moisés diz, imediatamente o rei David disse, imediatamente o rei David mediu, imediatamente o rei David sentenciou e disse, é digno de morte. E o profeta Natã olhou para ele e disse, tu és este homem. E quando ele ouviu isto, tu és este homem, então ele não pôde suster-se sobre as suas próprias pernas, porque a medida com que ele usou para medir aquele fazendeiro, por esta parábola, a mesma medida foi usado sobre ele. Ele disse, este é digno de morte. E quando o profeta disse, este homem é você, então ele viu que a sua sentença era de morte. Ou seja, ele sabia que pelos erros que ele cometeu, ele era digno de morte. E ele ditou a sentença. Ele ditou a sentença sobre si. Por quê? Como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, Deus, ele olhou a medida com que David mediu aquele fazendeiro que o profeta estava dizendo. Então a sentença para com Davi era a mesma medida. E David sabia disso. E ele sabia que a sua sentença era de morte e que ele ia morrer. Quando o profeta volta a falar com ele, logo em seguida, e diz para ele, escolha, prefere cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? E então David disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Ele tem misericórdia. Os homens não. E naquele momento, ao reconhecer esse todo-poderoso, esse todo-misericordioso, houve verdadeiramente arrependimento e retorno a Deus. E o profeta, dando o recado de Deus, disse a David, não morrerás. Por quê? Porque houve um sincero arrependimento,
houve um sincero retorno a Deus. Mas as sequelas ficaram. E o profeta disse: a espada não sairá da tua casa. O filho que nasceu do seu adultério, o filho que nasceu na consequência do seu homicídio, não pôde sobreviver por muito tempo. Morreu. O seu filho, aquele que ele tinha prazer de andar com ele dentro da casa de Deus, Absalão, foi o que se levantou contra ele e colocou em fuga, porque se ele não fugisse, o seu filho o mataria. E ele pegou das suas concubinas e em plena praça pública, ele armou uma tenda e ele pegou as concubinas de seu pai e coabitou com elas em plena praça pública. E ele perseguia o seu pai para matá-lo. E ele fugiu. Ele não falou nada contra o seu filho. No caminho da sua fuga, teve alguém que chegou e começou a apedrejá-lo, começou a xingá-lo, começou a amaldiçoá-lo. O rei David não falou nada. Quando os seus valentes quiseram simplesmente resolver o problema, que para os valentes de David seria a coisa mais fácil para resolver, ele impediu que os seus valentes resolvessem essa questão. E disse: se ele assim está fazendo, é porque Deus permitiu ele fazer. Vamos em frente. Às duras penas ele aprendeu a lição de não medir o próximo com as suas próprias medidas. Porque do mesmo jeito que ele mede, ele vai ser medido. É isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala com referência a essa questão. Ou seja, tolerância mútua. Não sejamos apressados para medir ninguém. Não sejamos apressados, muito menos ainda, para falar de alguém. Porque a mesma medida, ela volta para nós. Você quer que alguém fale bem de você? Aprenda a falar bem das pessoas. Em outra gota de sabedoria, nesses tempos atrás, o nosso próprio Rebbe Menachem Mendel falou conosco, dizendo: procure olhar para o seu próximo, mesmo que esteja cheia de defeitos, imperfeições, procure achar nela algo bom, porque todos têm alguma coisa boa. Há sempre alguma coisa boa. E ao descobrir essa coisa boa, então comece o quê? Comece a falar desta coisa boa daquela pessoa. E você poderá contemplar um grande milagre sendo operado pela sua vida e através da sua vida. Você falando bem desta qualidade daquela pessoa, ela poderá tornar-se muito melhor do que antes. Se antes ela era 90% ruim e 10% boa, você poderá fazer um milagre, segundo o nosso Rebbe. Você pode inverter a situação. Essa pessoa pode tornar-se 90% boa e 10% relativamente com erros e imperfeições. Mas o bem predomina. E é isso que importa. Então, amados, tenhamos de fato cuidado em medir as pessoas. Que estas gotas de sabedoria do nosso Menachem Mendel, que ele continue falando com cada um de nós. Amém. Vê amém. Vamos para a nossa aliá, a nossa terceira aliá da nossa Parashá Vayera. É a 14ª Parashá e o seu significado é: e ele apareceu, ou eu me revelei.
Dessa forma, nós chegamos aí no capítulo 6, a partir do versículo 29, vamos até o capítulo 7, verso 7, para a nossa terceira aliá. Nós estamos vendo aqui, né, os primeiros encontros entre Moisés e Faraó. E nesses primeiros encontros aí entre Moisés e Faraó, uma das coisas interessantes que aconteceram é que o palácio do Faraó, ele sempre era muito bem guardado. Não somente guardado por fortes soldados, né? A escolta pretoriana do Faraó, vamos assim dizer, muito bem armados e com uma boa quantidade, né, de soldados ali protegendo o palácio e protegendo o Faraó. Mas também na entrada do palácio haviam, segundo Rashi e os nossos sábios, haviam ali também ursos e leões ferozes que eram devidamente adestrados para atacar quem quer que se aproximasse do palácio sem ter permissão. E quando Moisés e Arão chegaram para entrar ao palácio, esses animais ali estavam. E eles chegaram sem a permissão do faraó. Então, pela lógica, esses animais ferozes, ursos e leões, eram para atacar e destroçar a Moisés e Arão. Então aqui, já no primeiro contato com o faraó, antes mesmo do primeiro contato com o faraó, já começou a acontecer milagres, mostrando para o faraó e todo o seu exército que aqueles homens não estavam sozinhos. Eles estavam muito bem acompanhados pelo único e verdadeiro Deus e Criador de todas as coisas. E os nossos sábios comentam que esses animais ferozes, ursos e leões, se tornaram tão mansos como gatinhos, ou como cachorrinhos que nós tanto amamos e temos dentro de casa, né? Gatos e cachorro, por exemplo. E cheio de amor e cheio de mansidão, eles se aproximaram de Moisés e de Arão e acompanharam eles a entrar no palácio. Dessa forma, nem os soldados ousaram impedir Moisés e Arão. Afinal de contas, eles conheciam muito bem a ferocidade desses animais. E aqueles animais estavam ali, que nem gatinhos e cachorrinhos, acompanhando Moisés e Arão. Então, quando algum soldado queria se aproximar, né, para tentar impedir, certamente, os urros, né, dos ursos e dos leões já faziam estremecer todo o exército egípcio. E dessa forma eles entraram no palácio. Mas antes de chegar ali perto do faraó, também havia uma porta, que era uma porta diminuta, que obrigava todas as pessoas, antes de entrar para o hall da presença do faraó, ele era obrigado a curvar-se para poder ultrapassar aquele espaço que era uma porta diminuta, que obrigava todas as pessoas a se inclinarem e saírem de quatro, e dava de cara com uma das estátuas, um dos ídolos do faraó. E quando eles se aproximaram daquela porta, o que acontece? Repentinamente aquela porta ela cresce, ela aumenta o seu vão vazio, o seu espaço, e Moisés e Arão vão à presença do faraó em pé. Não se dobraram nem diante do faraó e muito menos diante da sua idolatria. São coisas maravilhosas que começaram a acontecer ali e que mostrava claramente para o faraó e os seus exércitos que aqueles dois homens não eram simplesmente dois homens, era muito mais do que isso. E eles não estavam ali sozinhos, com eles estava a Shekhinah de Hashem, com eles
estavam miríades de anjos acompanhando-os. Alguém está a fim de entrar em combate com esses dois homens? Os leões e os ursos não quiseram briga com ninguém. Ficaram mansinhos e simplesmente, visivelmente, escoltaram Moisés e Arão para adentrar ao palácio. E nem o exército do faraó teve coragem de impedir a entrada de Moisés e Arão. Então nós vemos aí realmente coisas maravilhosas que estavam acompanhando Moisés e Arão. A princípio o faraó não aceitou, né, a voz de Deus através de Moshe. Lembremos que Moshe lá naquela conversinha lá que demorou só uma semana, né? Aquela conversinha, ele com Deus, que demorou só 7 dias, né? Então, uma das alegações que Moisés disse que ele era gago, ele tinha dificuldade para falar, e dessa forma, então, ele não tinha condições de poder falar de forma clara para o faraó. Então Deus disse para ele: você vai falar no hebraico, na Lashon Kadosh, a língua santa, e Arão vai traduzir para você. Você falando a língua sagrada, o hebraico, você não vai engasgar, não vai gaguejar, não terá palavra pesada, ou seja, a tua língua não será pesada, ela será leve por causa da língua Kadosh, a língua santa, que é o hebraico, né? Mas como que Moisés ficou gago, né? Segundo os sábios dizem que numa das oportunidades em que ele estava no palácio, então os conselheiros do faraó disseram para ele: faraó, essa criança aí pode ser o redentor dos judeus, está aqui dentro do teu palácio, protegido pela tua filha. E aí, como que fica isso? E o faraó falou: não, a minha filha não ia se enganar assim, né? Mas ele é hebreu, o faraó. Ele é filho de hebreu, todo mundo sabe. E se for ele o redentor? Daqui de dentro ele vai tirar o Senhor do trono e ele vai se sentar no teu trono. Então aí os conselheiros do faraó propuseram para ele um teste para ver se aquele era ou não o redentor, né? Do povo judeu. Então colocaram diante dele a coroa do rei. Por quê? Porque quando essa criança estava no colo do rei, ele pôs a mão na coroa do rei. Por isso que os seus conselheiros ficaram ali: pode ser o redentor, ele vai tirar a tua coroa e vai sentar no teu lugar. Então eles colocaram diante daquele pequeno, Moisés, e colocaram diante dele a coroa, e do lado da coroa uma brasa viva. E puseram a criança no chão. Para onde que ela vai? Se ela for para pegar a coroa, faraó, é porque é o redentor dos judeus, e vai ter que ser morto, senão ele vai tirar o Senhor do trono. E quando a criança começou a se dirigir em direção onde estava a coroa e a brasa, então ele estava indo exatamente em direção à coroa. Mas aí Deus enviou um anjo, e o anjo fez que na hora que ele estendesse a mão para pegar a coroa, ele acabou pegando aquele tição, aquela brasa, e colocou na boca. Por isso que ele ficou gago, ficou com a língua pesada, porque ele queimou a língua, né? Então, por isso que muitas vezes tem aquele famoso ditado, né? Queimou a língua, colocar brasa na língua, o que aconteceu com Moshe, né? Então, dessa forma, naquele momento, então o faraó e os conselheiros tiveram certeza de que ele não era o redentor dos judeus e que não iria assumir o trono no lugar do faraó, certo? Então, por causa disso, Moisés falava que ele era gago, que ele tinha a língua pesada, porque aquela língua estava queimada por causa desse fato,
E assim Deus falou, você vai falar o Lashon Kadosh, a língua sagrada, o hebraico, e Arão vai traduzir. Então antes que Arão ele viesse a dizer alguma coisa, então Moisés falava primeiro em hebraico. O faraó não entendia, porque ele não sabia o hebraico. Arão que tinha que traduzir. Mas qual era o significado que Moisés precisava primeiro falar a Lashon Kadosh, o hebraico? É para que o rei, o faraó, tivesse certeza que aquilo que Arão estava dizendo era a tradução do que Moisés estava falando. Certo? Porque Deus falava com os dois. Nós vimos na aliá de ontem, os dois estavam em igualdade de condições, no sentido de dar a mensagem ao faraó. Mas Moisés falava primeiro em hebraico, depois Arão traduzia, para que o faraó tivesse certeza de que a tradução do hebraico de Moisés era uma palavra divina, era de fato Deus transmitindo o seu recado, certo? E com isso então, tivemos aí o primeiro embate, e o faraó não aceitou, e então Moisés voltou a falar com Deus, dizendo que faraó não o ouviu. E também ele acabou reclamando, né, com Deus, dizendo que se os próprios, né, judeus não estavam dando credibilidade a ele, imagine então o faraó não vai me dar credibilidade nenhuma. Mas Deus disse para ele, no final da nossa aliá de ontem, no capítulo 6, verso 28, no dia em que Deus falou a Moisés no Egito. Aí nós vamos continuar agora o curso da Torá, ok? Capítulo 6, verso 29, com os comentários de Rashi. Deus falara a Moisés dizendo, eu sou Deus, fala ao faraó, rei do Egito, tudo que te digo. E Moisés respondera, o próprio povo não me ouviu, embora eu lhe tenha falado por intermédio de Arão. Está claro agora que eu não só gaguejo e tenho a língua lenta, sou também tão inábil para transmitir tua mensagem, que talvez eu seja ainda um homem de lábios bloqueados. Então, como me ouvirá o faraó? Em referência a isso, Deus respondeu a Moshe, observa, eu te fiz senhor do faraó. Tu o repreenderás veementemente e o afligirás com pragas e sofrimento. Teu irmão Arão será o teu porta-voz. Especificamente, apesar de teu problema da fala e má dicção, eu te darei a capacidade de falar com autoridade. Tu repetirás diante do faraó tudo que eu te ordenar, exatamente como ouvires de mim em hebraico. O faraó não entende hebraico, mas isso não importa. O propósito de tua oratória será estabelecer-te como senhor do faraó. E a repetição precisa de minhas palavras em tom severo terá esse efeito. Posteriormente, teu irmão Arão o repetirá ao faraó, traduzindo para a sua língua e expressando-se com eloquência, de maneira que ele seja persuadido a fazer os israelitas sair da sua terra. No entanto, tornarei o faraó obstinado. Ele se recusou a ouvir-me, afirmando descaradamente que pode fazer o que quiser, medida por medida. Eu o punirei, por isso limitando sua liberdade de escolha. Inicialmente, torná-lo-ei obstinado de modo inteiro, deixando-o pensar que tu praticas feitiçarias e coisas semelhantes. Caso ele persista em não se submeter a mim, eu então o tornarei obstinado diretamente, como castigo por sua própria obstinação. Com isso, eu vou ter motivo para aumentar meus sinais milagrosos e prodígios no Egito, punindo o faraó.
Assim, os israelitas ficarão impressionados com o meu poder e sua fé em mim se fortalecerá. Portanto, apesar da eloquência de Arão, o faraó não vos ouvirá. Então porei minha mão sobre o Egito para feri-lo, e tirarei minhas hostes, meu povo, os israelitas do Egito, infligindo grandes castigos ao Egito. Os egípcios também reconhecerão que eu sou Deus, quando eu levantar minha mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Contudo, apesar da obstinação que plantarei em seu coração, o faraó, se realmente o desejar, ainda poderá arrepender-se. Moisés e Arão fizeram exatamente como Deus lhe ordenou, conforme será descrito na sequência da nossa aliá, daqui para frente. Moisés tinha 80 anos, menos 10 meses de idade, e Arão tinha 83 anos de idade, quando eles falaram ao faraó, no ano 2447, a contar da criação. Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. Algumas coisas que nós podemos aqui observar, primeiramente, Deus escolheu você, não importa se você é gago, se é mudo, se é surdo, se é cego, se é aleijado. Se Ele escolheu você, é porque Ele confia na tua capacidade de cumprir a missão que Ele te dá. Se você é pobre ou rico, se você é de cor A, B ou C, não importa a tua cor, não importa a tua raça, não importa, mesmo até o seu conhecimento intelectual. Se Deus escolheu você e destinou a você alguma missão, é porque Ele confia que você é capaz de realizar a sua missão. Faraó, aliás, Moisés, ele até parece que ele tornou-se vamos assim dizer, até parece que ele se tornou um comerciante de muletas, porque o que ele criou de muletas durante uma semana não foi fácil para Deus, né? Até que chegou no ponto máximo, Deus se enfureceu com Moisés. Tinha muita muleta ali no monte, já não estava havendo mais espaço de tanta muleta que Moisés estava arrumando. Muitas vezes nós nos tornamos semelhantes a Moisés. Até parece que nós viramos comerciantes de muletas. E procuramos muletas e muletas e muletas e muletas que não têm tamanho. E interessante que nós observamos que no dia seguinte, Deus volta a falar conosco sobre a nossa missão. Arrumamos uma nova muleta, uma nova desculpa, mas não temos como fugir da nossa missão, a não ser que você se torne plenamente ou completamente rebelde à vontade do Eterno. E aí, realmente, você estará usando muletas cada momento do seu viver. E aí, em seguida, nós vemos que Deus diz a Moshe, o faraó, ele vai se tornar obstinado. E ele vai querer castigar o povo. Então, Deus diz para Moshe, né? Então ele vai usar à medida que o faraó se torna obstinado, Deus fala, então será medida por medida. Lembra da gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, no princípio da live? Qual é a tua medida que você mede o teu próximo? Medida por medida. Deus estava falando para com Moshe e Arão. Qual é a medida que Faraó vai usar? Ele será medido pela sua própria medida. Então, a partir de amanhã, na nossa aliá, nós vamos começar a ver
a respeito das pragas. E nós vamos começar a entender de uma forma mais profunda o que é medida por medida. Por que que os egípcios mereceram as pragas? Por que que a praga A foi feita? Qual foi a medida que eles usaram para, com referência ao povo judeu, para que Deus usasse a mesma medida para com eles? Você vai ver a partir de amanhã. Você vai aprender essa realidade a partir de amanhã. Mas a prática é real. Medida por medida. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós não podemos esquecer uma grande realidade. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é misericordioso. E tanto é que você vê normalmente aí no mundo religioso afora, né? Você vê lá nos carros, né, adesivos, né? E por aí afora vai, né? Deus é fiel, Deus é amor, Deus é Pai, né? Que maravilha, né? Mas só que você não vê as pessoas colocarem lá, né? Deus é justiça. Deus faz justiça medida por medida. Então nós vamos ver as medidas com as quais o faraó mediu o povo judeu. E a resposta medida por medida que veio sobre ele e sobre todo o Egito. Então, precisamos realmente atender, estarmos atentos, melhor dizendo, sobre a advertência que Deus nos dá através da Torá. Medida por medida. Nós não podemos esquecer isso jamais. Jamais. Por isso, de fato, que nós venhamos, antes de dar à luz as palavras, que nós possamos pensar bem, meditar bem naquilo que vamos falar, que venhamos fazer com que a emoção ela venha se enquadrar na razão e venha ter equilíbrio, harmonia, para que quando dermos frutos à nossa palavra, sejam elas com uma boa medida no temor do Eterno. Ok? Então, né, estejamos atentos a estas coisas e na graça bendita de Hashem, amanhã nós estaremos juntos, amanhã estaremos aí iniciando, né, o aprendizado sobre as pragas no Egito. Como que isso vai acontecer, como que vai se iniciar, e vamos aprender aí medida por medida o que é de fato isso daí na vida do faraó e dos egípcios com referência ao povo judeu. Nessa graça bendita, que estejamos aqui juntos amanhã, às 14 horas em à tarde com a Torá. E um aviso, o nosso grupo, né, Bnei Noach, Bauru e região, nós estamos também agora no Telegram. Então, se você recebeu nossa mensagem aí com o link do nosso endereço lá no Telegram, então vão lá, comecem a se inscrever lá também nesse canal Telegram, para que nós possamos aí ter mais um canal a mais de conexão entre as pessoas, né? Lembrando, né, que nós estamos vivendo aí dias difíceis em que querem controlar de forma autoritária e obstinada, como o faraó, certo? As redes sociais. Então, eles querem nos medir pela medida deles. Que significa? Eles querem que venhamos falar o que eles querem. Eles não querem que nós venhamos falar a verdade como ela o é. Que também não venhamos falar da justiça divina como ela o é. Então, se isto continuar, sem sombra de dúvidas, todas as mídias sociais
elas estarão sofrendo uma feroz fiscalização, e também haverá, sem sombra de dúvidas, bloqueios em muitos canais daqueles que falam verdades. Então, graças a Deus, temos aí mais uma ferramenta, o Telegram, e temos ali, por enquanto, pelo menos temos ali mais uma certeza de liberdade de expressão. Então, comecem a conviver com o Telegram, se inscrevam lá no nosso canal, Bauru, Benenoa, Bauru e região, onde também estamos compartilhando, estudos, estamos compartilhando vídeos de louvores judaicos, de exaltação a Deus. Temos também vídeos de estudo, não só aqui da Tarde com a Torá, mas também vídeos de estudos dos nossos rabinos, o nosso rabino Yaakov Gerenstadit, o rabino Michel Tabassinik, o rabino Shimon Brand e outros que estiverem alinhados, dentro desse contexto dos nossos rabinos do Rabad. Estaremos aí compartilhando também ali no canal Estudos Assim. Vamos continuar com o canal do YouTube, e falando nisso, no canal de YouTube, se não me engano, está faltando apenas 4 novas inscrições para atingirmos 500 inscritos, certo? Então, que logo possamos aí estar aí comemorando 500 inscritos no nosso canal lá do YouTube, Por enquanto, nós ainda almejamos chegar a 1000 inscritos, para que nós possamos ter aí as nossas lives, direto do YouTube, para podermos estarmos aí, fazendo ao vivo as nossas lives pelo YouTube e compartilhando ao mesmo tempo com outros canais também. Então, enquanto o Eterno nos der aí a liberdade de podermos usar os meios de comunicação, as mídias sociais, usarmos a tecnologia, como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, usando a tecnologia em favor do monoteísmo, vamos usando aí os canais, Por enquanto estamos aí, Facebook, Zap, WhatsApp, o canal do YouTube, e também agora chegamos ali no Telegram. Então, contamos com vocês aí nessa graça bendita aí, ok? Vamos em frente, e com a graça do Eterno, amanhã estamos juntos aqui em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.